começar. Maravilha. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao evento Storytelling nas Negociações. Seja bem-vindo também quem está nos assistindo pelo YouTube, que vai assistir depois a gravação. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo um pouco do que eu venho aprendendo sobre esse tema e também para ouvir vocês sobre o que vocês têm de percepção, né, de storytelling nas negociações. Queria começar me apresentando um pouquinho, trazendo um pouquinho da minha história, né? A minha história começa aí numa mesa de simulação de competições. Também fui competidora, como a Maíra, que trouxe aqui, né? Que ela competiu em 2021. Eu competi no Meet em 2029, foi minha primeira experiência simulada em negociação. E depois disso eu tive outras participações, né? Inclusive uma participação numa competição internacional, que foi super rico, pude aprender com outras culturas. E depois dessa experiência de vivência, de competição, de simulação, hoje eu tenho a alegria de poder trabalhar com negociação na prática, depois de ter passado aí por algumas experiências como advogada, no contencioso. Hoje eu trabalho só com negociação, e essa aqui é a fotinha atual do meu time, lá de São Paulo, e aí a gente trabalha negociando vários. E aí queria trazer um pouquinho para vocês do porquê o storytelling, né? Que é a pergunta que vai nos guiar, na verdade, nesse nosso debate. Para que a gente utiliza essa ferramenta no nosso dia a dia e principalmente nas nossas negociações? Bom, como a Thelminha já trouxe também, né, quando a gente estava batendo um papo aqui na entrada do evento, as histórias, elas parecem conectadas à maneira como o ser humano processa o mundo ao redor, né? E é por isso que recentemente a ciência tem se dedicado mais até a entender qual é o poder que essas histórias têm na determinação do comportamento humano. E aí a gente tem uma teoria que chama teoria do pensamento narrativo, que diz que existe um valor evolutivo quando o ser humano organiza o mundo por histórias na sua cabeça. Porque o cérebro, quando ele processa essas sensações cotidianas, ele compila as sequências dessas sensações, ou seja, o que ele absorve do mundo externo pela visão, audição, tato, enfim, ele compila isso em eventos. Então, ele forma uma cadeia causal de eventos, né, do passado para o presente, para o futuro, e é isso que a gente chama de narrativa. Por que a narrativa é tão importante desse ponto de vista evolutivo? Porque é o que ela nos ajuda a trazer sentido para as nossas vivências. E ela nos ajuda a ter essa ideia de que o mundo não é tão aleatório e que, na verdade, a gente está o tempo inteiro se conectando com esse mundo a partir das nossas histórias. E aí eu coloquei nesse slide a frase de um médico que chama Austin Kilaru. Ele é médico e professor na Universidade de Pensilvânia. E eu achei muito interessante que ele fez um estudo que ele comprovou, através de pesquisas, que as mesmas regiões do cérebro que são ativadas no exercício de uma ação também são ativadas quando você lê ou vê alguma coisa em relação a essa ação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está comendo um pedaço de pizza bem gostoso, com bastante queijo, molho de tomate. A mesma região do seu cérebro que é ativada quando você morde aquela pizza e tem aquela sensação de estar se deliciando com a pizza, pode ser ativada quando, por exemplo, você está assistindo um filme no Netflix, está ali sentadinho, e vem um personagem, senta ali com os amigos, pega a pizza, a câmera foca naquele pedaço, o personagem dá aquela mordida, e no seu cérebro, né, a mesma sensação de como você estivesse vivendo aquilo. Isso é ativado. Então, a conclusão desse médico é que a gente processa as histórias da mesma forma que a gente processa as experiências em primeira mão. E é justamente por isso que tem um psicólogo, né, que chama Paul Zek, muito bacana também, que fez um outro estudo que diz: existe uma correlação direta entre histórias e a produção de ocitocina no nosso corpo. Então, dependendo de como a história é construída e a forma que ela te envolve, você pode ficar muito mais disposto a, por exemplo, se engajar em uma causa quando a gente vê um comercial de uma ONG que nos envolve, nos toca muito e a gente fica com essa questão de eu quero me envolver, quero participar, ou efetuar uma compra, né? Quando você vê, às vezes, um comercial de um produto que se conecta super com a sua história e você quer saber mais, quer comprar, enfim. E aí, falando um pouco em produto, né? Eu acho que isso tem bastante
correlação com a estratégia que algumas marcas estão usando. Vou especificar um pouquinho depois como. Mas queria trazer para vocês uma fala do Carmine Gallo, que é um grande estudioso do storytelling. Ele tem até um livro que ele reúne várias lideranças ao redor do mundo, o Papa Francisco, a Oprah, enfim, várias pessoas diferentes, e como que essa mesma ferramenta, que é o storytelling, influenciou, assim, como essas pessoas tocam, né? Não só as suas carreiras, mas como elas contam histórias e se aproximam de outras pessoas. E o Carmine Gallo fala que a forma que a gente contava histórias na era industrial é muito diferente da forma que a gente conta histórias hoje. Porque no século XXI, a nossa grande moeda, segundo ele, é a capacidade de vender ideias na forma de uma história. Porque é só pela história que você transfere emoção, contexto e relevância para diferenciar essa ideia no meio de tantas outras, que é o que a gente vê hoje na nossa sociedade, né? E aí, um recurso que hoje eu percebo que várias marcas, incluindo a GoPro, usam, é que eles não vendem os recursos da câmera. Então, quando você vê uma propaganda da GoPro, o que ela vende não é que a câmera tem uma resolução X ou Y, ela vende um estilo de vida. Então, normalmente a gente vê, né, propagandas desses usuários utilizando essa câmera em aventuras radicais, fazendo esporte. E aí, essa ideia de que essa câmera, ela não é mais uma câmera no mercado, ela é a sua companheira de aventuras. Então, para onde você for, as experiências que você estiver vivendo, você vai estar com a sua companheira ali registrando tudo e vai ter sempre essas memórias ao seu alcance. Isso é uma forma de diferenciar uma ideia por meio de uma história, né? Aproximar o que é um produto da sua vivência, do seu estilo de vida. E aí, na mesma linha, a gente tem outras marcas, por exemplo, como a Uber, que recentemente lançou uma série de vídeos no YouTube que chama Histórias dos Motoristas, né? Em inglês seria Driver Stories. E aí os motoristas contam histórias de superação que eles conseguiram vencer por meio do trabalho na Uber. Isso também foi uma forma de aproximar, né, não só motoristas como usuários, por meio de histórias. Você vê a história do motorista, se identificar e falar, cara, que legal, e às vezes até se aproximar também da marca. Uma outra pessoa que me ensina muito sobre storytelling chama Andrew Stanton, que ele é cineasta da Pixar. E aí ele tem um TED Talk, que depois eu posso compartilhar com vocês, que ele afirma, né, que as histórias, elas nos conectam com quem somos. Então, a partir delas, a gente se conecta com as similaridades que existem entre nós e encontramos também essas confirmações de que as nossas experiências, elas têm sentido, porque elas são vivenciadas também por outras pessoas. Por isso, na visão dele, uma boa história é aquela que da primeira à última sentença nos conduz a um objetivo singular e confirma verdades que aprofundam o nosso entendimento sobre quem nós somos. Mas o sucesso de uma boa história, ele depende de uma boa estrutura. Então, para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a visão da Pixar, eu trouxe aqui um videozinho em que eles vão nos contar um pouco, né, de como eles enxergam a estrutura e a conexão das histórias. Vou pedir só para vocês confirmarem, gente, se vocês estão ouvindo, e vou colocar aqui as legendas também em português. Só um minutinho. Ótimo. Vocês me confirmam se estão ouvindo, por favor? Não, acho que tá tem sem que áudio? parar de... Isso, acho que tem que parar de compartilhar e compartilhar de novo com áudio. Ah, tá ótimo. Certo, vamos fazer isso. Vou aproveitar para ler aqui no chat. Tá aí a importância do roteirista, verdade, Lorival. Paulo também chegou, está aqui conosco. Bem-vindo, Paulo. Vamos lá. E agora? Hi, I'm Kristen Lester, a story artist here at Pixar. Today we're going to talk about story structure, the way we organize and tell our stories. But before we begin, have you guys heard the joke about the mushroom that goes to the discotheque? A mushroom walks into a discotheque, and he walks up to a lady and he asks her to dance. She says, "Ah, gross, no, you're a mushroom." So he walks up to another lady and asks her to dance.
"Man, I'm not interested. Lady after lady after lady. Rejected, rejected, rejected. Nobody wants to dance with him." Finally, the mushroom walks over to the bartender and he's so confused. He says, "I don't get it. Why does nobody want to dance with me? I mean, I'm a fun guy." See, this joke has a structure. It's got an opening, a build-up in the middle, and an ending, which is, the punchline. That structure is a big part of what makes it funny. Structure is the answer to the question, what do you want the audience to know, and when? If you get the order wrong, it can be a real problem. Check it out. Hey, can I tell you a joke? All right, so there's this fun guy, and shoot, I messed up the opening. Okay. Hey, can I tell you a joke? All right, so there's a mushroom who walks into a discotheque, and then there's a bartender there. Ah, darn it. I messed up the middle. Hey, can I tell you a joke? All right, so there's a mushroom who walks into a discotheque, and there's a bunch of ladies on the dance floor. He asks them to dance, and they say yes. Dang, without conflict, joke over. See, structure is important. Just as structure is a big part of telling a funny joke, it's also essential to making a movie that has the emotional impact you want on your audience. Shh, this is a great example. Nemo! In earlier versions of Finding Nemo, the structure of the story was very different than the final film. The director wanted to interweave scenes of Nemo's parents' lives before they had kids as flashbacks throughout the whole movie. So you would see them meet, Hello. fall in love, and eventually move into their house at the drop-off in little scenes throughout the film. Oh, honey, it's beautiful. The main story of Marlin and Nemo and their journey was pretty much exactly the way it is now. But with the flashback structure, it wasn't until the end of the film that you would find out that Marlin's wife Coral and all of her eggs were killed by a barracuda. When they showed the movie with this structure, they had one big problem. The audiences, well, they didn't like Marlin. Looking at their story structure, the team realized that, in this version of the film, the audience didn't find out why Marlin was acting this way towards his son until the movie was almost over. So, they decided to re-edit the movie and remove almost all of the flashbacks, leaving only the scenes where Coral and Marlin's home is attacked by the barracuda, killing Coral and all of her eggs, except for Nemo. They moved these scenes to the beginning of the movie. I promise I will never let anything happen to you. This change in the story structure changed the audience feelings about Marlin a lot. They knew right from the beginning how much Marlin had lost and how brave it was for him to go after Nemo, and they loved him for it. In the case of Finding Nemo, finding the problem was a matter of rearranging the story structure. Of course, all our movies are different, and their story structure challenges are too. In this lesson, we'll look at the many different ways we think about story structure here at Pixar, and you'll get to try out for yourself different approaches to structuring your story. I wonder if I told the mushroom jokes in flashbacks. It'd be funnier. Probably not. E aí, pessoal? O que Hi, I'm vocês... Kristen. Opa! Qual a lição desse vídeo para vocês? Alguém? A estrutura importa. A forma como você coloca a história é muito relevante, né, para a audiência. Para mim, além disso, também a estrutura e a forma como você escolhe a estrutura vai causar o impacto. Então, você sabendo o impacto que você quer causar, você consegue estruturar para que cause esse impacto, inclusive testar se funcionou ou não. Uma coisa interessante, desculpa, Sérgio, pulei na sua frente, mas... Não, eu só ia fazer um comentário, na verdade, eu fiquei ouvindo aqui, fiquei pensando que o Christopher Nolan acho que não teria espaço no Pixar, né? Alô? O que eu queria trazer de contribuição também é que uma história, ela é feita de várias partes, né? Como na Pixar mostrou a estrutura. E dependendo das nossas escolhas, das partes que a gente coloca nessa história,
a gente vai ter completamente diferentes outcomes, resultados, não é? Porque e a quantidade a forma de envolvimento e o que a gente está buscando em contar uma história. É muito importante o que a gente está colocando como elementos dentro dessa história. Uma vez eu fiz parte de um treinamento em que a facilitadora, ela contava a história, primeiro suprindo várias partes. E a forma como a gente se sentia em relação à narrativa dela foi completamente diferente quando ela contou a segunda vez a história, colocando os elementos que ela tinha suprido na primeira versão da história, que é um pouco do que a nossa amiga aqui da Pixar fez, né? Mostrando não só a ordem, mas quais os elementos que você escolhe para compor a história. Gostaria de saber se estão me ouvindo. O que me parece importante nessa apresentação, muito interessante, parabéns para quem pensou em colocá-la em vídeo para todos, é a narrativa que conseguiram criar ao final do movimento de novo, vou usar até que não tem outro termo, de criação. Eles criaram um bojo de ideias, mas depois alguém com um olhar menos vinculado, mais objetivo, mais independente, ele soube ver nesse acervo de quadros uma narrativa mais objetiva, mais transparente, e soube mostrar esse novo ponto de vista para os demais. E isso deu um resultado que é um filme que até hoje muitos jovens gostam de assistir novamente, entre eles a minha filha. Obrigado. Olha, eu só completaria dizendo, para passar de volta para a Natália, que a gente viu o seguinte, a gente viu exemplos de estrutura, né, mas a gente já começa a entender que storytelling é narrativa, e que a narrativa tem uma forma linear, que é exatamente como os fatos acontecem, mas a gente vê que, às vezes, a narrativa não linear, o recurso a flashbacks, é importante, né? E aí o Sérgio lembrou de um diretor, do Christopher Nolan, que é um gênio dessas narrativas não lineares, né? Então, ele tem um outro caminho de contar uma história, né? Ele não segue esta ordem. Por quê? Porque ele, justamente ao contrário da Pixar, né? Ele não está interessado na lição moral que vai ficar no final, né? Na passagem de uma tradição ética e moral. Ele está muito mais preocupado em suscitar as dúvidas de quem está assistindo. Então, eu acho que essas narrativas diferentes mostram para a gente que você pode contar uma história e que, no fundo, é a comunicação de quem você quer atingir, né? Então, se vai fazer sentido para quem você desenhou essa história. Fora que vocês colocaram um elemento muito importante, né? O Sérgio colocou, que ao contar uma história, a gente está contando muito da gente, né? Não dos outros, né? Então, é da nossa forma de narrar. Excelente, gente, excelente. Acho que vocês trouxeram tudo. Uma lição básica também desse vídeo que a gente tem que sempre ter em mente é que a gente não pode começar piadas pelo fim, senão a gente estraga a piada, né? Mas acho que a lição, né, que para mim é muito relevante em termos de qual a importância do storytelling é justamente tudo isso que vocês trouxeram em relação à estrutura e à forma da gente contar essas histórias. Então, quando a gente está falando da estrutura de uma história, a gente não necessariamente está falando dessa linearidade de início, meio e fim, né? Como a Ale trouxe, essa reflexão aí do Christopher Nolan, é justamente a forma que você constrói a história e estrategicamente, né, para engajar, para pegar realmente a atenção do outro. E, às vezes, esses filmes que a gente assiste, que é um filme que, além de não ser linear, ele não tem necessariamente uma conclusão, então cada pessoa interpreta de uma forma, são filmes que nos incomodam profundamente, né? Porque é justamente isso, cada pessoa se envolve na história de uma forma e é tocada de uma forma, e a história vira várias histórias,
a depender de quem está vendo. Então, isso é storytelling, né? É justamente a estrutura que a gente dá para o que a gente quer trazer, para trazer o outro para perto, para engajar o outro na história. E aí o Andrew Stanton, que é o cineasta da Pixar, ele sempre fala, né? A gente odeia histórias previsíveis. Então, somos atraídos naturalmente por lacunas e vazios, porque a gente quer completar. Então, todas as vezes que você entrega tudo, né, de uma história, ela já está fechada, então o diretor vai lá e só te entrega para você ficar acompanhando, normalmente a gente não engaja. Porque é importante ter essa lacuna, é importante ter esse vazio de, nossa, como que vai acontecer? E aí você vai se envolvendo no desfecho, né? Você vai construindo na sua cabeça como que aquela história vai ser finalizada. E acho que é por isso que ele nos traz essa frase que para mim é fantástica, né? Não dê para a sua audiência um 4, dê para a sua audiência um 2 mais 2. Ou seja, traga para a sua audiência um contexto, traga para a sua audiência quais são as questões que vão construir, envolver o clímax da história, que é justamente isso que ele trouxe no Procurando Nemo, né? Explica ali que o Nemo perdeu a esposa, Nemo não, desculpa, o Marlin perdeu a esposa, perdeu ali os outros filhos, restando só o Nemo, e aí ele se torna esse pai que quer proteger, que quer cuidar, porque é a única pessoa que ele tem, e ele é preocupado com esse filho, enfim. Ele vai te entregando isso no filme, e de repente o Nemo se perde do pai e várias coisas acontecem, né? Então, um filme que poderia se resumir em Procurando Nemo, que é justamente o título, acaba envolvendo várias outras questões, entre a Dory, que é essa peixinha aí azul, que traz uma nova forma também para a história, vão entrando outros personagens, várias tramas paralelas vão se desenvolvendo, tudo isso para trazer para a gente esse engajamento de como esse filme vai terminar, né? Qual vai ser esse desfecho. E, para mim, essa é uma lição muito importante para as negociações, porque uma boa negociação é aquela que você descobre as principais questões que desencadearam o conflito, né? Você descobre interesses, você descobre alternativas, mas você constrói a negociação de uma forma que você engaja também o outro lado para pensar e construir um desfecho. Seja esse desfecho um acordo ou não. Então, trazendo um pouco de experiência prática também, isso é um pouco do que a gente faz lá no escritório, todas as vezes que a gente tem um cliente que traz para a gente uma demanda. A gente sempre levanta, né, o máximo de informações possíveis sobre quem é aquele outro lado, mas a gente também constrói uma forma de contato que a pessoa queira se envolver, porque acho que isso é muito, né, da vida real, a gente sempre traz essa diferença entre as competições e a vida real, que nas competições, normalmente está todo mundo ali sentado e focado naquela mesa, as pessoas querem, de fato, negociar, e na vida real, às vezes, você encontra pessoas que estão resistentes, pessoas que não acham que precisam ouvir ou não acham que precisam se conectar. E aí, como que você engaja, né? Como você chega ali naquele outro lado e fala, olha, queria te trazer uma questão que não é importante só para mim, é também importante para você. E engaja a pessoa de uma forma que ela construa um resultado conjunto. Algo que a gente faz muito é montar, num primeiro momento, um discurso, que a gente acha que pode envolver a pessoa pelo que a gente tem de informações. Então, um exemplo, quando a gente negocia ali contratos imobiliários, sempre tem uma forma diferente de falar quando o locador, ele é um locador que é um dono de um ponto, às vezes ali no interior, ou até na cidade, né, de São Paulo, outras regiões, e ele é dono daquele ponto há 10 anos. Ali é uma forma de trazer. Se a pessoa que a gente estiver conversando, na verdade, for uma grande administradora de outras redes ou shopping centers, é outra forma de trazer. Então, a gente constrói um pouco isso, mas também fica aberto para o que vai ser trazido durante a negociação, né? Deixa eu olhar um pouquinho aqui o chat. Legal, Mayra colocou, acho que a forma como estruturamos a história a ser contada pode gerar diferentes modos de estimulação da imaginação do telespectador ou do ouvinte. Lorival trouxe um exemplo aqui, ó. Na negociação, storytelling é basicamente contar uma história para quem está te contando uma história. Isso é verdade. Bacana. Paolo trouxe, pode ser um 8 e 4 também, Natália. Verdade, Paolo. Diferente. Gostei dessa reflexão. Bacana, gente.
Muito obrigada aí pelas contribuições. Trazendo um pouquinho aqui da metáfora do jazz e negociação, que tem sido algo bem constante aí nos nossos eventos, para quem está acompanhando. Essa é uma frase, né, do músico Charles Parker, que é um músico do jazz, que eu acho que significa muito também quando eu penso no uso do storytelling dentro das negociações. Se você não viver o jazz, ele não sai do seu instrumento musical. Então, isso é importante quando a gente estava falando lá atrás, né? A gente constrói uma narrativa para trazer para o outro uma forma dele se engajar na mesa quando a gente quer negociar. Isso é o script, né? Mas a negociação, ela também é como o jazz. Se você não se envolver na conversa, se você não sair do script para entender o que vai surgir ali, do que o outro vai trazer, que é vivo, é fluido, é ali no momento que você está sentado na mesa, ela não vai sair do seu instrumento musical, né? A negociação não vai sair daquilo que você construiu na sua própria cabeça. E isso é muito comum, né? A armadilha do script, aquele diálogo que a gente alimenta, né, antes de conversar com o outro. Então, você tem uma questão que você quer trazer e aí você pensa, tá, se o Ale disser isso, eu vou responder isso. Não, e aí se a Thelma ponderar isso, eu vou fazer isso. É o que normalmente a gente constrói de narrativa. Mas a gente precisa também estar aberto na hora de sentar na negociação para o que vai vir. Porque o outro ele vai trazer e vai trazer da perspectiva dele. Se a gente fica muito preso na nossa perspectiva, a gente alimenta uma narrativa unilateral, né? Então, é importante entender, principalmente em competições como o Meeting, que a gente se prepara muito, passa meses ali estudando, lendo sobre quem é o outro lado, né? Você tem só as informações gerais e a confidencial da sua parte. Então, você não tem a confidencial do outro lado. Mas você tem informações gerais com quem você vai negociar. Você se prepara, você estuda, você cria ali várias opções. Mas, por melhor que seja essa preparação, esse script, essa preparação, né? Isso que você criou de diálogo na sua cabeça, isso é só um ponto de partida. A conversa ela vai tomar, né, novos rumos e novos sentidos a partir do envolvimento do outro. E é por isso que a estrutura de uma história não se constrói somente com um discurso, mas para o storytelling a escuta ela é essencial. E aí tem uma frase que eu gosto muito também, que me marca bastante, que é: fale para mim e falará sozinho, fale comigo e eu te ouvirei, fale sobre mim e eu ouvirei por horas. Então, é muito importante que na hora que a gente sente para negociar, a gente entenda também que aquele outro lado tem suas perspectivas, tem seus interesses, tem suas visões sobre o conflito. E a partir do momento que você dá também para o outro esse protagonismo de quero te ouvir, né? Não quero dizer o que eu acho que foi para você, quero que você diga o que foi para você e a partir disso a gente caminha juntos. Isso é o que faz realmente a negociação criar esse engajamento. E por isso é tão importante esse storytelling que não só diz, né? Não só fala e traz e verbaliza percepções sobre o outro, mas também escuta, também se faz presente, também cria espaços de silêncio para que a própria pessoa possa trazer o que ela pensou, ou faz perguntas abertas para que você possa realmente dar para o outro esse espaço de dizer, olha, minha percepção foi essa, ou então, olha, para mim não é importante começar a agenda por esse ponto. Eu quero começar pelo ponto Y, porque na minha visão foi o que desencadeou o nosso desentendimento. Isso é algo que, para mim, é bem importante. E aí uma frase que eu coloquei aqui do Chris Voss também, que é um negociador que eu admiro muito, né? Ele já está aposentado, ele trabalhava com negociação de reféns no FBI. E ele tem um livro que chama Negocie como se a sua vida dependesse disso, que eu adoro, é um dos meus livros de cabeceira. E uma das frases que ele diz é: mais importante do que dizer ao outro que você o compreende, é fazê-lo se sentir compreendido. Então, ele sempre traz, né, que uma boa negociação é aquela que você entende que não é sobre você, né? Não necessariamente tem a ver com o que você faz como negociador, o que você fala, o que você traz, mas tem a ver com essa construção, onde o outro também traz um pouco dele, e os dois lados estão engajados para realmente construir uma coisa que faça sentido para os dois, e não o que você julga fazer sentido para aquela outra pessoa que está sentada ali na mesa, né?
Legal, estou dando uma olhadinha aqui no chat. Aprendi muito contando histórias para as crianças, que é uma audiência única. Tive que fazer um curso de contador de histórias para esse segmento. Nossa, Lorival, que legal. Uma vez eu li uma entrevista do Daniel Shapiro, que é um professor de negociação de Harvard, que ele dizia que o melhor professor que ele teve de negociação na vida dele inteira foi o filho. E eu lembro que eu gostava muito dessa entrevista justamente porque ele dizia, com o meu filho, é ali que eu testo toda a minha técnica, né? Principalmente apresentar critérios, principalmente não querer impor, né, a minha visão, às vezes, como adulto, como responsável. E aí eu realmente me abro para ter essa presença e aprender com meu filho como realmente eu coloco que é importante para mim. Pode falar, Sérgio. Natália, só para provocar um pouco a discussão, né? A gente está falando do storytelling, eu estou entendendo como a construção de uma narrativa, né? É a forma como você organiza a informação de maneira a ser persuasivo. E aí eu fico com uma dificuldade, eu comecei a pensar nisso na frase do Lorival, né, que o storytelling é uma história para quem está te contando outra história. Então, qual é a história que eu estou contando? Se, na verdade, eu estou contando uma história, o outro está contando uma história, assim, eu estou tentando pensar, pegar o exemplo do Nemo, que você colocou aí, né? O estúdio contou uma história, foi lá com outras pessoas, né, expôs, né, fez um preview, e as reações foram tais. Então, assim, dá para contar uma história? Não sei se dá para contar uma história. A impressão que eu tenho é que a história é o próprio processo, não tem uma história a ser contada. Não sei se eu me fiz claro, acho que não. Entendi, Sérgio. Acho que faz super sentido a sua colocação. O que eu penso quando eu trago essa questão do storytelling nas negociações não é que a gente vai contar uma história que ela é única, né? Justamente essa dúvida que você trouxe. Se eu tenho a minha forma de contar a história e o outro tem a dele, qual é a história, né, no fim? A ideia, para mim, do uso dessa ferramenta nas negociações é justamente a gente conseguir estruturar a nossa perspectiva, os nossos interesses de uma forma que o outro realmente entenda o que está em jogo para a gente e se engaje, porque tem lados para ele também que são importantes ali, que ele precisa cuidar. Então, acho que, diferentemente do que a gente vê na Pixar, né, que é a forma de contar uma história para provocar realmente essa visão do que é moral e do que tem de lição, né? Como, por exemplo, tem ali uma lição no Nemo e nos outros filmes que a gente vê infantis. Na negociação, eu creio que a aplicação é justamente como eu trago, como eu me comunico, de uma forma que eu possa preservar os meus interesses, preservar o que é vital para mim ali naquela conversa, naquela estrutura, de uma forma que o outro também entenda, não como um diálogo unilateral, porque aí a gente fica naquele jogo, no embate tradicional da barganha, né? Eu quero, quando a gente está falando de valores, quero 10 mil, você quer 15, e a gente não encontra um ponto porque cada um está ali fincado numa posição. Mas é a forma de eu trazer você para entender por que eu quero 10 mil. E aí você realmente se envolver, apesar de ter também sua história e sua perspectiva, você se envolver para a gente construir esse desfecho. Acho que é assim que eu enxergo. Não sei se alguém tem outra contribuição também. Eu, ouvindo vocês trazendo esses pontos, eu fico pensando sobre a estrutura que você trouxe, ou seja, no final do dia, a gente se comunica e a negociação é um processo de comunicação. E o storytelling eu vejo como uma técnica e uma estratégia de organizar e estruturar essa comunicação para passar a mensagem que eu busco passar e para gerar o impacto que eu busco gerar, e para isso eu preciso conhecer necessariamente o meu interlocutor. Então, acredito que, de fato, é uma interação, como você falou, não tem uma história única, tem uma história que, na fase preparatória, vai ser a maneira como eu me encontrei, conhecendo até onde eu conheço, claro, sem ter feito a primeira conversa, eu não consigo conhecer por inteiro o meu interlocutor, para gerar nele a mensagem, para passar para ele a mensagem que eu gostaria de passar e gerar nele o impacto que eu quero gerar, no sentido de interagir e engajar
para que ele possa fazer o mesmo, né, um convite, para que a gente possa juntos trabalhar por um caminho. Então, eu visualizo como uma técnica, uma ferramenta para estruturar o diálogo, né, para estruturar a conversa e chegar no objetivo que se busca, e sempre levando em consideração o contexto e o outro também. Maravilha. Não sei se fez sentido para você, Sérgio. Fica mais alguma coisa aí de reflexões? Ficou um monte, né? Que eu acho muito bacana, porque a gente vai debatendo e assim, eu adoro isso, né? Fico com medo de ficar querendo monopolizar as coisas. Mas é como eu coloquei no chat agora. Me parece que a expressão seria mais adequada, seria story building, não é storytelling. Storytelling é telling. Né? Então, acho que até o termo está errado, né? Porque é o story building, eu vou construir uma história conjunta com o outro lá. E eu acho que isso é muito contextual também, Natália, porque eu estou vendendo uma coisa, eu estou contando uma história para o cara para mostrar que ela vale aquilo que eu estou querendo. E ele que está comprando, dependendo dessa situação, quanto mais distributiva ela for, ele vai tentar me contar uma história que não vale tanto quanto aquilo lá. Olha, veja bem, eu estou contando, aquilo que você está vendendo tem uma outra história. Eu estou vendo os defeitos. Aí é difícil construir uma história conjunta, né? Então, assim, vai haver contextos em que isso vai funcionar melhor e outros contextos que não vai funcionar tão bem, né? Maravilha, Sérgio. Acho que excelente a sua contribuição, justamente para a gente pensar em termos práticos, né? A ideia não é que isso fique também num debate muito teórico, porque é importante a gente entender como que a gente aplica essa ferramenta na prática, né? Se eu vou negociar, seja ali no espaço do meeting com casos simulados, mas seja na vida, como eu aplico isso? E aí eu acho que faz muito sentido essa contribuição que você trouxe do story building, justamente para tirar a história ou a construção da história desse lugar unilateral, né? Para você não fazer esse storytelling mesmo do que você vê e enxerga, e aí gera o conflito das duas histórias. A ideia não é essa. Então, acho que essa ideia do story building faz mais sentido mesmo nesse espaço de negociação, porque é uma co-construção, né? No fundo, eu estou partilhando ali a minha história, você a sua, porque, no fundo, também o que a gente sempre escuta do outro perpassa pelas nossas histórias. Então, negociar nunca é um processo onde a gente chega e está isento, né, de quem somos. Sempre vai passar um pouco pelas experiências que a gente passou, pelo que a gente considera importante. Então, acho que essa co-construção é realmente a grande contribuição que a ferramenta pode trazer para o ambiente negocial. Dentro disso que você trouxe, né? A gente senta e constrói uma história que faça sentido até para a gente chegar num resultado. Achei super bacana. Muito bom. E o Ale deu uma dica aqui para você patentear esse termo. Natália. Oi, José. Diga lá. Bom, muito rico, né? Ouvindo tudo me abre muitos canais aí para pesquisa e desenvolvimento mesmo. Então, aquela questão do storytelling e o story building faz todo sentido, naquelas brincadeiras ou até testes que a gente passa, que você começa a contar uma história e o outro tem que continuar a mesma história falando da cabeça dele. E aí você vai buscar o que o outro está pensando, acima de tudo, naquilo que você primeiramente provocou. E o que você nos traz da estrutura, de como é que os grandes contadores de história fizeram, acho que malharam muito nisso. Então, é por aí, tem uma abertura para a gente se desenvolver. Obrigado aí. Maravilha, José. Muito bom mesmo. Bom, gente. A Thelminha vai falar. Não, segue em frente. Thelminha. Segue em frente. Não, segue em frente, eu pulo depois. Deixa Tem você certeza? avançar também. Sim. Tá bom. Tá ótimo. Bom, pessoal, eu queria, então, fazer um exercício, porque, assim, na prática e na teoria, né, é muito fácil, mas eu queria trazer um exercício da gente pensar, né, perpassar ali pela estrutura de uma conversa. Eu estruturei também um pouco desse evento pensando que a negociação ela acontece no nosso dia a dia. Então, eu não trouxe, assim, algum caso mais voltado na minha experiência, que seria negociações ali mais empresariais, de casos empresariais,
pensei numa conversa que pode acontecer no dia a dia de cada um, até para a gente incorporar um pouco dessa ideia de que a negociação é todo dia, né? É em casa, é no trabalho, é com família, é sempre em todos os nossos espaços. E queria que a gente fizesse esse exercício de olhar para uma conversa, que eu vou passar aqui um áudio para vocês, que é inclusive um áudio da Biblioteca Stone, para a gente analisar um pouco do que é ali de estrutura, o que poderia ter sido feito também à luz da negociação. Vou pedir aqui um apoio também. Vocês continuam vendo o meu slide ou vocês estão vendo a telinha do YouTube? Só uma confirmação. O slide. Ah, tá ótimo. Certo. Eu vou pedir aqui de novo uma confirmação, gente, se vocês estão ouvindo, porque eu não consegui passar isso para os slides. Então, motivo para aprendermos a dominar essa arte, não há? Estão ouvindo? Tá bom. Então, vamos passar um pouquinho para essa conversa. Vamos começar com um exemplo fictício de conversa complicada. Rafaela é uma designer talentosa que tem um amigo arquiteto chamado Diogo. Ele está com urgência no escritório onde trabalha. Precisa de um panfleto para um evento que vai ocorrer amanhã. Se lembrou disso agora e, como não vai ter tempo para contratar alguém, pensou em pedir uma ajuda a Rafaela, na camaradagem. Ela estava no meio de um outro projeto, mas largou seus compromissos pessoais e trabalhou até tarde para entregar. Na manhã seguinte, Diogo revisou o panfleto e mandou imprimirem. Estava tudo pronto na mesa dele até o horário do evento. Rafaela estava exausta, mas feliz por ter ajudado. Quando chegou em casa, viu a seguinte mensagem de áudio em seu WhatsApp. Poxa, Rafa, você estragou tudo. Escuta, eu sei que teve pouco tempo para fazer isso, mas... a resolução da imagem que escolheu tá péssima. E ainda deu uma distorcida. As cores não tem nada a ver com as da empresa. Sem condições de mostrar isso para os meus clientes. Imagino que você vai consertar imediatamente, né? Me liga assim que eu ouvir essa mensagem. Na mesma hora, Rafaela liga para Diogo. Alô? Oi, Diogo, recebi seu recado. Oi, Rafa, então isso tem que ser refeito. Poxa, mas por quê? O panfleto não tá perfeito, mas essa era a melhor imagem que eu podia arranjar num banco de imagens gratuito. Além disso, você validou, lembra? Meu, todo mundo errou aqui. Mas preciso que refaça, senão vou ter problemas no evento. Tá, mas te falei que hoje eu não vou conseguir te ajudar. Preciso visitar minha mãe no hospital. Ok, mas estão me pressionando aqui. Era mais fácil você ter dito no começo que não podia ajudar. Agora não vou conseguir achar mais ninguém. Você vai me dar uma força ou não vai? Tá bom, vou refazer, tchau. Percebi. Bom, gente, vamos passar então um pouquinho por essa conversa. Até para a gente entender, né, e fazer essa reflexão de quem está olhando de fora, né, já que a gente não está aí no olho do furacão. O que vocês acharam que aconteceu aqui entre Rafa e Diogo? Houve conversa. Eram dois surdos que conversavam entre eles. E o feedback foi péssimo. Maravilha. Concordo com você, Paulo, que é uma conversa que tem bastante problemas e uma coisa que a gente pode passar, né? Na nossa experiência diária, a típica conversa difícil que acontece, né, no ambiente de trabalho. E aí quis trazer um pouco esse exemplo até para a gente pensar, perpassar um pouco pelo que aconteceu e o que poderia ter sido feito, né? Nessa reflexão do que o Sérgio trouxe de story building, como poderia ter sido diferente? Como a gente poderia construir isso de uma maneira diferente? E aí trouxe aqui um pouquinho daquilo que a gente vê no livro Conversas Difíceis, que é um livro excelente também, recomendo que todos sempre leiam. Que toda conversa, ela perpassa por 3 diálogos, né? O diálogo do que aconteceu, um diálogo sobre sentimentos e um diálogo também sobre identidade, que é a forma que aquela conversa ou aquela negociação te toca nas suas percepções sobre você mesmo e também sobre o outro. Então, queria até ouvir um pouquinho de vocês, dentro dessa ideia que a gente teve aí da conversa da Rafa e do Diogo. Opa, pessoal, estou passando aqui os slides, desculpa.
queria entender um pouquinho de vocês, se vocês também viram um pouco como eu enxerguei, né? Esse diálogo sobre o que aconteceu, no livro Conversas Difíceis, a gente vê que ele é composto por 3 partes. Normalmente existe uma suposição da verdade, normalmente existe também uma suposição ou uma invenção da intenção, e depois a gente parte ali para a atribuição da culpa. Então, na suposição da verdade, usualmente a gente supõe que a nossa visão ela é mais razoável e que por isso a gente está certo e o outro está errado. Então, a Rafa, na minha visão, não sei como vocês pensam, supõe que ela está certa porque ela fez o que ela podia para ajudar o colega, trabalhou contra o tempo para entregar esse trabalho mais rápido, bem feito, e o Diogo também supõe que está certo porque ele só cobrou o que a colega se comprometeu a entregar. Então, ele pediu ajuda, ela disse que ajudaria, na hora que ela entregou, ela não entregou o que ele teoricamente pediu. Então, as nossas suposições estão muito ligadas à percepção e à nossa visão da situação, né? E a gente sempre faz essa leitura de a forma que eu estou vendo é a forma que está acontecendo, e nem sempre. Depois a gente vai um pouco para essa invenção da intenção, que é quando a gente exerce os nossos poderes falhos de adivinhar a intenção do outro, né? Então, a Rafa tem certeza que o Diogo é mal agradecido porque ela fez e depois ainda levou, né, aquele áudio com reclamações no WhatsApp. O Diego tem certeza que a Rafa executou a tarefa mal feita, então, que ela realmente não fez da forma que tinha que fazer e se dispôs a ajudar, mas não ajudou. Então, quando a gente faz essa conexão entre a suposição da verdade e a invenção da intenção, a gente acaba indo para esse caminho de atribuir a culpa, né? Que é a forma que a gente constrói, aí talvez entre um pouco da narrativa na nossa cabeça, a forma que a gente constrói. Para o Diogo, para a Rafa, na verdade, né? Posso até não ter feito o trabalho na qualidade que o Diogo esperava, mas a culpa é dele, porque ele me enviou uma tarefa que eu precisava executar em cima do prazo, ele validou e depois ainda me disse que não estava da forma que ele queria. Então, eu não tenho responsabilidade nisso, a culpa é dele, né? E o Diogo, por sua vez, ele até pensa, olha, eu poderia ter falado com ela de uma outra forma, mas por que eu não posso cobrar uma tarefa que ela me disse que ia fazer, né? Estou pressionado com a entrega, pedi ajuda dela, ela disse que faria e fez mal feito. Por que ela fez mal feito? Eu não tenho responsabilidade nisso. Então, nessa parte, né, de atribuição de culpa, normalmente a gente tende a ser mais flexível com a gente nessa primeira narrativa mental e mais duro com o outro. Julga a intenção do outro como uma intenção ruim, julga as nossas intenções como boas intenções, porque normalmente a gente faz essa vinculação com o interesse. Então, para o Diogo, ele só queria entregar a tarefa porque ele estava sendo pressionado. E para a Rafa, ela só queria ajudar o colega. Então, a gente faz essas vinculações e a conversa segue por esse rumo, né? De eu suponho que a minha verdade é a verdade, eu julgo as intenções do outro como algo que, na verdade, eu não sei, não domino, mas eu crio na minha mente, e eu atribuo culpas. E, por isso, a negociação ela acaba não tendo um espaço, a conversa acaba não se desenvolvendo, porque a gente fica um pouco preso nesse lugar das narrativas unilaterais. Como vocês enxergam essa questão? Alguém tem alguma contribuição? Para mim, o grande ponto, te ouvindo, é o que você falou no final, essa unilateralidade das percepções e uma busca de confirmar a unilateralidade. E aí é um pouco do que o Paulo falou, são 2 surdos conversando, no sentido de que eu só ouço o que está dentro da minha cabeça, e falta completamente na prática o que a gente fala muito na teoria, que é a empatia, né? E a gente acaba esquecendo de olhar ela na prática mesmo, assim, e os impactos que gera não tem empatia. Então sai de um lugar da empatia como romântico, que bonito ser empático, e vai para um lugar da empatia como necessidade, como verdade. Se eu não ouço o outro e ouço o que ele está me trazendo e fico só dentro das minhas próprias percepções e preenchendo as lacunas com as minhas próprias percepções, de fato não existe storytelling, né? Nem story hearing, se a gente pode colocar, né? Porque eu posso estar falando, existem 2 storytelling sem nenhum story hearing. Então vamos acrescentar aí mais uma forma de olhar. Então fica o falar pelo falar,
sem o ouvir, né? E aí não existe diálogo, não existe conversa, existe só dois monólogos que não se encontram, na verdade. Maravilha. Natália, desculpa incomodar. Nesse caso que você acaba de apresentar, na verdade, não houve... Ups, Paolo, paramos de te ouvir. Liga de novo o microfone, por favor. A gente não ouviu sua intervenção. Agora sim. Tá. Agora está ótimo. Voltou. Nesse caso específico, não houve uma tentativa de comunicação. Nesse caso específico, o beneficiário desse trabalho feito na última hora, ele estava querendo encontrar uma desculpa, uma saída honrada à sua dificuldade de apresentar o seu trabalho. E conseguiu voltar atrás de todas as considerações até anteriores, porque não lembro como se chamam as pessoas, falou, mas nós tínhamos concordado com essa imagem, tem um banco de dados de imagem gratuita, portanto, já houve uma preparação anterior e uma tentativa de comunicação entre as duas partes. Antes da moça apresentar o seu trabalho final. Mas o usufrutuário desse resultado não ficou satisfeito com o trabalho, porque, na verdade, era o seu trabalho que estava faltando. E aí, o jeito melhor que ele encontrou é atribuir culpa, partir pelas culpas, criar uma falsa narrativa, uma falsa verdade, esconder a verdadeira intenção, atribuindo culpa. É muito simples. Essa é a técnica que é usual nas negociações. Maravilha, Paolo. Diga, Thelminha. Eu acho que agora encaixa bem o que eu ia falar antes, que era justamente trazer uma outra dimensão também, que eu acho que é tão importante ou mais importante, que é a dimensão do storytelling de mim para comigo. Porque ela é que vai dar a qualidade do storytelling para o outro. Não é? Então, que histórias, que narrativa que cada um deles está dizendo para si, que está motivando esse tipo de reação. Tem uma frase que eu gosto muito do Bill Bryan, que diz que a qualidade da intervenção depende da condição interior do interventor. Então, de que lugar eu estou vindo? Porque eu também posso usar esse storytelling como uma ferramenta de manipulação. Né? A forma como eu conto uma história, ela vai determinar o resultado, e eu também posso usar isso como uma ferramenta de indução, se bem que nunca se tem o total controle, obviamente, né? Porque a gente está falando de seres humanos, cada um trazendo as suas motivações internas, e justamente por isso é que shit happens, né? Como a gente viu aí no desenrolar dessa história. Mas, para mim, é fundamental olhar esse primeiro storytelling, qual é a história que eu estou contando para mim mesmo, que vai determinar o output, né? Como eu vou conduzir. Maravilha, Thelminha. Acho que com a sua contribuição e com a contribuição do Paolo, a gente entende, né, que sempre por trás de uma conversa principalmente difícil, a gente tem os dois lados, o lado do que é dito e o lado do não dito, que normalmente é aquele iceberg mais profundo, que são os meus sentimentos, que são as minhas construções, principalmente de como aquela conversa ou aquela negociação impacta na minha identidade. A gente tem, né, questões de, às vezes, considerar, né, poxa, o jogo está me chamando de incompetente, de preguiçosa, mas eu fiz a tarefa, né?
E, às vezes, o próprio Diogo pensar, cara, será que a Rafa está achando que eu sou um folgado? Mas não é, eu estou sobrecarregada no trabalho, estou pedindo ajuda porque eu não estou dando conta, ela disse que me ajudaria. Então, realmente, a gente tem sempre esse passo atrás, né? E aí tem um livro do William Ury que é maravilhoso, que a gente tem o Como Chegar ao Sim, que é a base ali do método negocial de Harvard, mas tem o livro do William Ury que é Como Chegar ao Sim com você mesmo, que é justamente isso que a Thelminha está trazendo, do passo atrás de olhar a primeira negociação, que sempre existe, né? Antes de qualquer negociação com o outro, que é a negociação com você mesmo. Como que você olha, né, com franqueza para suas percepções, né? Como que você efetivamente separa ali pessoas do problema, como que você realmente olha para os seus interesses e se desconcentra das suas posições. Então, a gente sempre tem essa negociação primeiro conosco, para ter essa abertura com o outro. E, às vezes, né, nesse mundo das conversas, das negociações que são diárias, a gente tem sempre essa defesa do diálogo, tem que conversar, tudo se resolve numa boa conversa, e a gente não dá tempo, né, Thelminha? Acho que tem muito isso. A gente não dá tempo para as informações se assentarem. A gente não dá tempo para a gente compreender o conflito, o que aconteceu, a conversa, e fazer esse exercício de negociação interna para depois sentar para conversar com o outro. Normalmente, a gente conversa do jeito que Diogo e Rafa conversaram. A gente bota para fora sem sequer ter clareza do que está acontecendo dentro. E aí surge essas situações, né, que normalmente são desastrosas. É até interessante porque nesse livro, esse exemplo, né, que a gente chamou dos personagens fictícios Diogo e Rafa, desse livro eles trazem uma perspectiva mais aprofundada do momento que o Diogo estava vivendo. Porque a gente, quando olha a história do jeito que está, a gente sempre toma o lado da Rafa porque pensa, poxa, ela ajudou, ela contribuiu, como que o Diogo manda um áudio desse? E a gente começa a entender, quando vai aprofundando um pouco mais na história, que o Diogo estava cheio de problemas. Problemas em casa, problemas no trabalho, pressionado no trabalho sem dar conta das demandas. E escolheu percorrer um caminho de atribuição de culpa, como disse Paolo, ao invés de escolher um caminho de sinceridade com a colega que ele pediu ajuda, né? Será que se ele tivesse deixado esse contexto mais exposto e depois tivesse feito o pedido, né? Preciso da sua ajuda, vamos conduzir dessa forma? Será que teria acontecido de fato o que aconteceu? Será que ele ficaria com essa imagem injusta em relação a ele mesmo? Porque ele não foi justo com o que estava acontecendo por trás, né, dos bastidores ali da conversa, e ainda se sentir culpado, porque no fundo ele sabe que o feedback que ele trouxe para aquela colega que sacrificou umas horas de trabalho para ajudá-lo não foi o melhor, né? E aí a gente passa um pouco pelas vantagens aqui do meeting, que é justamente uma conversa. Ela existe a MDM, né? Antes do meeting, depois do meeting. Porque realmente que a gente recebe de capacitação com os workshops da CMI, que vão acontecer, inclusive, em janeiro e em fevereiro, para quem é estudante, a gente tem uma nova visão de como conduzir uma conversa, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho do método, já estamos caminhando aqui, gente, para o nosso fim, tá? Não sei como é que vocês estão de tempo, que a gente começou um pouquinho mais tarde, mas só para ficar alinhado com vocês, trazendo um pouquinho, então, da estrutura, né, que a gente aprende na negociação por princípios, justamente para ter uma nova visão de como conduzir essa conversa. E aí, o primeiro ponto que eu acho que a Camille trouxe de uma forma super assertiva é justamente a gente separar as pessoas do problema, que é um exercício, né, que é difícil. A gente lê no Como Chegar ao Sim, seja gentil com as pessoas e firme com o problema. E é uma coisa que a gente, às vezes, se pergunta como, porque é tão fácil você associar o problema ao outro, né? O outro é o problema, como é que eu separo o problema da pessoa, se o outro é o problema? E isso é realmente uma parte do método que a gente usa para quê, né? Sempre importante fazer essa pergunta para entender. Para cuidar de dois aspectos importantes na negociação, que é a comunicação e o relacionamento. Então, quando você enxerga o outro como a raiz do conflito, não vai ter conversa, né? A gente vai se comunicar de um lugar reativo, a gente vai se comunicar de um lugar agressivo,
E vai pior, né? Muitas vezes a gente defende isso como assertividade. Estou colocando o meu limite, estou colocando o que é importante para mim. Mas o que a gente está fazendo, no fundo, é minar a conversa. E aí a Camille trouxe a questão da empatia, que eu achei fantástico, porque a gente fala tanto hoje sobre empatia, às vezes tem uma noção romantizada do que é empatia, né? Essa coisa de, às vezes, você calçar o sapato do outro, enxergar com o olho do outro, sendo que isso nem é possível, porque a gente não pode se despir da nossa própria história para viver a história do outro. Então, na verdade, a empatia, ela não é, quando a gente traz ela para dentro da negociação, não é de um lugar romântico, de saia do seu lugar e ocupe o lugar do outro. É realmente de um lugar estratégico, um lugar onde você reconhece a perspectiva do outro, apesar da sua, que você não vai conseguir tirar do circuito. Você tem a sua visão, mas você se abre ali para conectar com o outro. E por quê? Porque funciona, porque é o que a gente precisa para construir colaboração. Não é porque é bonito, porque o humano é aberto a isso. Não, é porque é difícil eu conversar com alguém que eu preciso cuidar, às vezes, ali daquela relação, porque é uma relação de trabalho, ou é uma relação de família, ou é uma amizade importante. É difícil eu me conectar de um lugar onde eu não me abro, de um lugar onde eu tenho esse storytelling unilateral de que eu estou certo e você está errado, e eu perco a relação, eu perco qualquer possibilidade de comunicação. E aí a gente passa, né, para concentre-se nos interesses e deixe as posições de lado. Então, por trás de uma posição firme do Diogo, como você precisa refazer esse panfleto e me entregar isso ainda hoje, quais são os interesses que existem por trás? Porque se eles tivessem olhado para isso, não teria acontecido um cenário onde a Rafa deixa de visitar a mãe no hospital, que era algo importante para ela, faz o panfleto, né? Refaz porque se sentiu cobrada pelo Diogo, e o Diogo, no fundo, sabe que precisa daquele trabalho refeito, mas também se sente culpado, porque quando a colega trouxe para ele, né? Eu te falei, eu preciso visitar minha mãe no hospital, ele responde, tá bom, mas eu estou sendo muito pressionado aqui. E logo depois vem essa sensação de, cara, ela tinha me falado que precisava visitar a mãe no hospital, mas se ela não refizer, eu não vou ter o que entregar, então foi melhor assim. Então, existiam coisas por trás das posições que, se tivessem sido enxergadas, essa conversa poderia ter tomado um novo rumo. Eu não sei quais interesses que vocês, né, depois de ouvir o áudio, se vocês enxergam algum interesse do Diogo que é mais claro por trás desse. Você precisa refazer o panfleto, me entrega ainda hoje. Vocês têm alguma visão? Ah, a Camille mandou aqui que os slides não estão passando. Perdão, pessoal. O slide era esse aqui, ó. Desculpa. Alguém tem alguma contribuição na questão de interesses que vocês enxergam na fala do Diogo? Começando por mim, eu vejo um interesse nítido, né, de preservação de imagem. Diogo não quer ficar mal visto, não quer apresentar um trabalho que não está no padrão de qualidade exigido pela empresa, sabe que deslizou, escorregou, primeiro porque não se organizou como deveria, segundo porque também não trouxe, né, para a colega qual que era o padrão que eles precisavam seguir, então o trabalho não ficou dentro do que ele esperava. Mas ele não quer entregar um trabalho que, de alguma forma, resulte a pressão que ele está tentando fugir. Vocês têm alguma outra visão? É o caso do bife a cavalo, o Lourival mandou aqui. Bom. Achei curioso, só um pequeno rápido comentário, que não é bem uma resposta ao que você colocou, mas é o que o Lourival escreveu aqui, que o Diogo está comprometido, já a colega, 3 pontinhos. Também tem a história de quem a gente ouve, a narrativa é a partir de quem, não é? O Lourival parece que tomou partido do Diogo. Estou fazendo aqui um juízo
tentando interpretar aqui o que ele colocou aqui. E isso me intrigou de pensar também, né? Quando a gente escuta a narrativa e ouve os elementos ali, que remete um pouquinho ao que eu tinha falado antes, né? Será que a gente tem todos os componentes do que aconteceu de verdade dos dois lados? A gente não tem. Mas com o que está oferecido para nós ali dentro daquela história, a gente tende a ir para um lado, tende a ir para o outro, tirando as nossas próprias conclusões, como a Nath falou lá, preenchendo as lacunas, não é? Da narrativa. Então, eu só fiquei intrigada aqui com o comentário do Lorival. Exatamente, Thelminha. Eu não avancei para não ficar, né, muito longo, mas depois a gente tem um pouquinho das perspectivas deles dois. E a perspectiva do Diogo era justamente essa. Ele estava no momento passando por problemas familiares em casa, passando por muita pressão no trabalho. Então, tem aquela sensação do remorso de não estar presente em nenhum dos dois lugares, não estar tão presente em casa, não estar tão presente no trabalho. E a Rafa era essa colega próxima com quem ele contava para pedir esses apoios, pediu o apoio dela por saber que ela era essa pessoa proativa que ia arrumar uma forma de ajudar, mesmo estando com esses vários trabalhos. E aí ela ajudou, mas não da forma que ele precisava. Então, lá no fundo, também tem a historinha do Diogo, de ser a história que não foi dita, né? Que é a história que justamente ele não verbaliza para a Rafa e ela ficou oculta. Eu também queria falar sobre o comentário do Lorival. Diogo está comprometido já a colega. Depois de ter ouvido as palavras da Thelma e da Natália agora, eu diria que talvez a colega estava comprometida com o Diogo. Mas o problema vai além. Não é importante atribuir que responsabilidade e culpa. Aqui o importante, a verdade foi que não houve comunicação. Nenhum foi aberto ao objetivo de uma forma tão transparente que podia juntar as duas pontas da comunicação em um resultado válido. O cara pede ajuda. A colega oferece sua ajuda, deixa tudo para oferecer a sua ajuda. Os dois, inicialmente, estavam sendo muito transparentes, um para o outro. Eu estou precisando, você pode me ajudar? Eu estou com muito trabalho, mas vou te ajudar. Aqui já estava um ponto de comunicação muito interessante. Era isso que precisava ser cultivado, cuidado, e não deixar um na mão do outro. Sabe, a emotividade, porque depois fala que o rapaz lá tinha problemas familiares. Esse não interessa. Ela também tinha problemas de trabalho. Ele largou de lado. Sabe? A emotividade ou essa carga que você tem que ser na base da transparência inicial. Eu não posso te ajudar porque estou nesse momento de trabalho muito difícil, eu não vou ter como te ajudar da forma que eu gostaria. Ou eu estou te ajudando da minha melhor forma. Mas eu quero parte, como se fala na gíria aqui no Brasil, na malandragem, né? E fala, não, você é culpada, você não sabe. E isso acabou, estragou completamente a comunicação. Ou seja, o cara, a comunicação em si, nesse momento, sofreu uma cesura, de contingência. A contingência era um carregando a sua emotividade, outro carregando as suas dificuldades pelo momento que vivia, que não passa, que não difere de um estado emotivo também. Portanto, emotivo com emotivo, resultado emotivo, culpa. Com certeza, Paulo. Acho que você toca num ponto super importante, que a forma que a gente pode cuidar das relações dentro de uma negociação é justamente com transparência, né?
Porque quando a gente deixa as cartas na mesa, então, quando a gente deixa as coisas claras, a gente consegue caminhar para esse momento, né? Quando a gente traz os nossos interesses, traz o que é importante para nós, e justamente nessa perspectiva que você trouxe, né? Também não é ter um apego, talvez, muito grande à sua história, porque você recebe do outro também esse choque. Então, se o Diogo fosse, talvez, abrir demais para a Rafa a questão de problemas familiares, ela também diria, pois é, minha mãe está no hospital, né? Então, tem um pouco até do storytelling, de você pensar como é que eu levo isso para o outro. Como é que eu engajo o outro, mostrando um pouco do meu contexto, da minha realidade, do porquê que essa ajuda é necessária. E quando a gente faz esse caminho da transparência, a gente consegue criar opções de ganhos mútuos, né? A gente consegue trazer um diálogo possível, por exemplo, em que os dois se dividem para reconstruir o trabalho. Então, será que realmente o único caminho possível era a Rafa deixar de visitar a mãe, refazer o trabalho todo sozinha, e o Diego Diogo, sempre confundo o nome dele, ficar nessa posição confortável de revisor? Ou existe também uma opção possível onde o Diogo foca nas partes do trabalho que ele sabe que não estão no padrão da empresa, então gráficos, imagens, o que tiver dentro do panfleto que não está ali na estrutura padrão, e a Rafa reconstrói outras partes que ele consegue ali nomear. Rafa, faz isso aqui assim, né, pela experiência que você já tem na empresa. E aí também a importância de critérios objetivos, né? Teria sido diferente se o Diogo tivesse trazido para ela, olha, não está no padrão, né, do que a gente produz aqui de panfleto na empresa, ao invés de trazer assim, ficou ruim, né, a imagem está com baixa qualidade. Porque aí é como se fosse o meu critério pessoal de avaliação do trabalho do outro. E isso ofende, isso leva o outro para um lugar de irritação. Quando a gente trabalha com critérios objetivos, a gente realmente tira o que eu acho e o que você acha. A gente bota um critério comum. Se a gente traz para a Rafa, antes dela executar o trabalho, um modelo de panfleto, segue esse modelo aqui de panfleto, que é o que vai funcionar para a gente poder fazer esse trabalho de uma forma mais ágil. A gente consegue melhorar essa comunicação e ainda evitar esse problema, né? Então, avançando aqui também para o nosso último slide, o que sabemos é que se a Rafa e o Diogo estivessem aqui com a gente entendendo um pouco mais, né, sobre negociação e até sobre a importância desse storytelling, do story building, né, eles com certeza teriam ou veriam essa conversa de uma forma diferente. Então, eu trago aqui um pouquinho também do que a gente vê no Conversas Difíceis, que são essas trocas para poder mobilizar a conversa de um outro lugar. Então, ao invés de supor a verdade, ao invés de supor que a sua forma de enxergar o conflito é a forma mais razoável e o que o outro está trazendo não faz o menor sentido, a gente abrir para um olhar curioso. E aí, eu gosto da palavra curiosidade porque justamente ela traduz abertura. Então, ninguém está falando de adotar a perspectiva do outro, mas a gente está falando de abrir para o outro também poder trazer como ele enxerga. E quando eu estou aberto a enxergar a perspectiva do outro, ou enxergar como a pessoa está trazendo aquela concepção do conflito dentro da negociação, eu consigo entender como é que chega nela. E quando eu consigo entender como é que chega nela, consequentemente, eu consigo adaptar a minha fala de uma forma que engaje ela também a resolver. Então, a gente também troca essa suposição ou invenção da intenção pelo impacto. Ao invés de eu dizer, né, o Diogo teve uma clara intenção de me prejudicar com os superiores. Ou a Rafa teve uma clara intenção de me deixar em maus lençóis, porque ela sabia que eu ia apresentar isso para a empresa inteira e ela me entrega um trabalho desse. A gente se distancia da suposição da intenção, porque a intenção do outro só ele sabe, eu não tenho como supor isso. E se eu supor, de novo, é só um storytelling unilateral, e a gente vai para essa visão do impacto, então, como a situação me impactou, e aí a gente fala com propriedade, né? É um lugar de fala mesmo, de trazer, olha, quando esse problema aconteceu, eu vi assim, e me impactou de tal forma. Você deixa as cartas na mesa, é a tal da transparência que a gente usa para cuidar dos relacionamentos dentro de uma negociação. E a gente troca a atribuição da culpa pelo mapeamento das responsabilidades, né? Mapeamento parece uma palavra muito técnica para conversas mais informais, mas seria justamente ao invés de escolher quem está certo, quem está errado e, portanto, quem é o culpado,
a gente trocar isso por atribuição de responsabilidade. Então, existe uma responsabilidade da Rafa quando ela se compromete em auxiliar o amigo dentro de uma condição de pouco tempo para a entrega do trabalho, dentro de uma situação de que ela tem que visitar a mãe no hospital. Existe uma responsabilidade do Diogo quando ele passa um trabalho e pede ajuda dela sem orientá-la como ela deveria seguir. Existe uma responsabilidade do Diogo também quando ele valida um trabalho para depois dizer para ela, olha, não era isso que era para entregar. Então, quando a gente vai olhando para as responsabilidades, a gente vê que somos partícipes ali, né? Da desordem que aconteceu. Somos partícipes do conflito e isso, na verdade, até dá um poder de você poder resolver. Né? Quando eu enxergo a minha responsabilidade, eu me distancio um pouco disso que a culpa traz, que é o rótulo, que é a rotulação. E eu vou para um lado de assumir um pouco como eu contribuí para esse conflito e assumo também o poder de como eu acho que pode ser resolvido. Sérgio, contribua aí conosco. Você está no mudo. Acho que a palavra contribuição é menos carregada do que responsabilidade. Pelo menos na cabeça de um advogado, a gente fala em responsabilidade, a gente está falando em culpa. E eu acho que assim, quando a gente vai da culpa, é assim, qual é a contribuição de cada um para esse negócio, né? E a contribuição pode ser até aí, como está no Conversas Difíceis, né? Começa pela sua inação, né? Então, o Diego, quando ele não especificou que nível, né? Qual era o SLA que ele esperava do trabalho, ele contribuiu para esse resultado, né? Com certeza, Sérgio. Inclusive, isso é uma questão muito importante em negociações também, que a gente sempre saber que alguns termos eles são carregados ali de perspectivas pessoais. Então, o Chris Voss, que é aquele negociador que eu comentei lá no início, ele tem um capítulo no livro dele chamado Cuidado com a palavra que começa com J, que é a tal da palavra justo. Eu estou te fazendo uma proposta justa. O que eu estou te fazendo é uma acusação justa. Nossa, o que esse justo pode representar na minha cabeça e na sua pode ser o fim de uma conversa, né? Justamente porque as percepções que eu tenho de justiça, elas perpassam muito por como eu me enxergo como pessoa, e aí vai para um campo que é extremamente profundo mesmo, subjetivo de cada pessoa, e às vezes é difícil a gente trazer. E é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, assim. A gente teve uma experiência no escritório que foi interessante, uma negociação trabalhista, que a pessoa com quem a gente estava conversando, que era o funcionário, né, a gente estava representando a empresa, ele trazia muito essas concepções de justiça, ele falava muito a palavra justo, isso não é justo, o valor não é justo, a proposta não é justa. E aí eu lembro que a gente discutia a estratégia desse caso, né, entre os negociadores, e esse tal do justo parecia o elefante branco no meio da sala, ninguém queria falar disso, assim. Com um clima meio, cara, tenta contornar, tenta ir por um outro lado durante a negociação para ver se você consegue trazer para ele o porquê que a gente está trazendo uma proposta assim, porquê que a empresa trouxe essa proposta. E aí o que aconteceu? Foi ruim, porque como ele estava trazendo isso como algo importante, e num primeiro momento a gente teve uma estratégia de tentar contornar, ele não se sentiu ouvido. O que ele fez? Deu um passo para trás na negociação. Então, se desengajou. E aí a gente reviu a estratégia e falou, cara, a gente vai ter que falar sobre o elefante branco, que é o que é justo para o senhor, o que é justiça para o senhor. Me ajuda a entender. E aí é quando ele traz algo que é, assim, super precioso, é uma moeda de ouro na negociação, que é o valor que vocês estão me oferecendo numa proposta, para mim, eu enxergo como o valor que eu tenho como funcionário na empresa. E aí vem a construção. Se você me faz uma proposta muito grande em termos monetários, eu me sinto mais valioso. Eu sou um funcionário muito importante. Mas se você me faz uma proposta que, na minha percepção, é pequena em termos monetários, aí eu não valho nada para a empresa. E aí eu vou continuar aqui sustentando uma barganha e falando, eu não quero esse valor porque ele não é justo. E aí, quando a gente sacou isso na negociação, a nossa negociadora trouxe uma estratégia de trazer para eles critérios objetivos. Quais são os critérios que estão por trás da nossa proposta?
Deixa eu explicar para o senhor que não tem a ver com quem o senhor é como funcionário, que a gente não tem dúvidas que o senhor é uma pessoa honesta, um bom funcionário. Os critérios são diferentes, são esses. E aí, quando a gente apresentou os critérios, que o cara entendeu, ele falou, não, se é isso, tudo bem, agora eu estou entendendo, faz mais sentido para mim, vamos caminhar assim, vamos buscar tal valor, e a negociação fluiu e a gente conseguiu chegar num acordo. Então, acho super importante a gente ter mesmo essa preocupação de usar, né, troca das palavras e, inclusive, olhar para esses pontos que normalmente são pontos delicados, que a gente teme explorar ou entrar na negociação por achar que vai dar um rumo diferente, mas é sempre o como entrar. E aí eu acho que a curiosidade ela é incrível, porque é você olhar com esse olhar curioso e fazer uma pergunta. O que é justo para o senhor? Me ajuda a entender um pouco do seu lado? E aí o outro traz, e quando o outro traz, ele engaja de novo, e a gente consegue seguir. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer de contribuição. Espero que tenha sido tão rico para vocês como foi para mim estar aprendendo aqui com essa troca, com todas essas informações e contribuições que vocês trouxeram. Desculpa pelos problemas operacionais de não ter trocado o slide, ter ficado um pouco confuso. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Desculpa também ter avançado um pouquinho na hora. E é isso. Fico muito feliz de ter vocês aqui.